Bom dia. Bom dia a todos, boa tarde. Como é que vocês estão? Você que está acompanhando a live aqui, eu sou o evangelista Marcelo Galati. Quero conversar com você hoje a respeito de algo importante. Quero passar para você, compartilhar algo de Deus. Deus colocou no meu coração nessa manhã. Está no livro de Neemias, capítulo 2. Quando Neemias, Reles Carson, vai servir o rei e o rei percebe que Neemias, que estava sempre alegre, contente, sorridente, ele estava com um cabisbaixo, estava triste, o semblante dele estava muito triste. E esse rei pergunta para ele, o que foi, Neemias? O que acontece que você está com essa cara triste, essa cara amargurada? O que aconteceu? E é uma pergunta interessante, que às vezes a gente percebe pessoas tristes, pessoas com cabisbaixo, e a gente não se interessa, não pergunta, não vai atrás, não quer se interessar pelo problema alheio, E esse rei pergunta. E Neemias relata o que está no coração dele. Ele fala que teve notícias ruins, que onde havia enterrado os pais dele, a cidade dos pais dele estava destruída, os muros caídos, e o povo estava sofrendo muito. Então ele estava sofrendo por causa disso, essas informações que ele teve. Ele estava muito triste. Ele falou: como que eu ia ficar alegre, meu rei, que a cidade dos meus pais, onde eles foram enterrados, está em ruínas. E é interessante que quando você fala da sua tristeza para as pessoas certas, para a pessoa certa, essa pessoa tem a resposta para você. E o rei imediatamente fala para ele: então faz o seguinte, o que você quer fazer, E aquela tristeza que ele tinha virou aquela tristeza amargurada depois que ele se abriu para o rei, se pôs para fora, se tornou uma bênção, uma missão para ele. Daquela tristeza, a tristeza se transformou em uma missão de renovação, uma missão de guerra, uma missão de luta, uma missão de ir atrás. Só que ele sozinho não poderia fazer nada. Então o rei deu todas as ferramentas para Neemias, todas as ferramentas possíveis e imaginárias, todo o poder, toda a palavra de ordem, para que ele fosse lá e fizesse o que ele queria fazer, que era levantar os muros. A história você conhece, mas passando hoje para nós, é interessante a gente saber para quem a gente fala as nossas tristezas, para quem nós vamos falar nossas amarguras, nossas frustrações. E a pessoa mais certa para se falar é em oração a Deus. A pessoa mais certa para você abrir o seu coração é a Deus. E aos profetas e aos homens de Deus que vão orar por você também. Mas primeiramente a Deus. Que Ele tem a ferramenta, Ele tem o poder, Ele tem toda a estrutura para te dar, para você vencer essa tristeza e a tristeza se transformar em bênção na sua vida. Então hoje, se você estiver passando essa tristeza, essa amargura, porque Neemias não tinha resposta e só tinha tristeza no coração, mas ele falou para o rei, ele se abriu para o rei. E Deus hoje pergunta para nós: o que você quer? Por que você está triste? O que você quer que eu faça para mudar essa situação? E é aí que vem a nossa disposição de fé, a nossa oração para Deus. Olha, Deus, eu queria isso, eu queria que minha família se transformasse, eu queria que esse processo andasse, eu queria que meu filho se transformasse, eu queria tudo isso, meu Deus, eu queria essas coisas. E Deus, como o rei, fala: vai na luta que eu estou contigo, continua nessa luta.
Eu vou te dar as ferramentas para que você consiga quebrar essa tristeza e realizar os seus sonhos. E no mesmo caso, Neemias, Deus nos dá hoje o Espírito Santo. Está os dons espirituais, dá essa força. Quando a gente pede a Ele, Ele nos dá gratuitamente. Então que essa noite, que esse dia, que essa noite, que você estiver escutando essa live comigo, que você possa abrir o coração para Deus, como Neemias abriu para o rei simbolizando ali a figura de Deus. Porque Deus vai dar a resposta. Ele vai dar as ferramentas para que você vá atrás dos seus sonhos, vá atrás e rompa esse vínculo maldito, às vezes de doença, de destruição da família, de área financeira. Destrua esse demônio que ronda a sua família, a sua vida há muitos anos. Então, você tem que entender que a sua disposição de orar é importante. Você tem que ter essa disposição. Abrir o coração. Porque Deus, como rei, percebe a tristeza do coração do homem. E Ele sempre pergunta: o que é que te fazes? Porque tem que vir de nós o primeiro passo. O primeiro passo tem que vir de você. Pedir a Deus e revelar, abrir o teu coração e falar para Ele: olha, eu preciso dessa solução, meu Deus. Eu sei que as ferramentas o Senhor tem, mas o Senhor é soberano, o Senhor pode dar ou não, então eu fico aqui na sua disposição. E Deus vai falar com você, vai lá. Não que essa atitude de credenciar você à luta, você não vai ter outros problemas, outras situações no meio desse caminho. Neemias teve oposições, teve barreiras, teve pessoas contra ele, mas em todas as lutas que ele teve, ele foi vencedor, porque tinha certeza que foi Deus que falou isso para ele. Então, a resposta de Deus é forte, é definitiva, e cabe a nós acreditar e ter fé nisso. Que nós possamos hoje e sempre conseguir romper essas barreiras espirituais, essas barreiras malignas. E porque Deus nos credencia, nos habilita através do Espírito Santo a quebrar essas barreiras através da oração, das súplicas, da obediência, da palavra. E essas ferramentas, essas armaduras que está no livro de Efésios, está à sua disposição. Amém? Então que hoje você possa colocar essa palavra em prática na sua vida. Como Neemias, capítulo 2, 3, você pode ler o livro de Neemias inteirinho. Você vê que Deus respondeu a oração dele, credenciou ele com muita força, muita sabedoria para agir diante de cada situação que ele teve lá. E ele conseguiu algo majestoso. Ele reconstruiu os muros de Jerusalém em um tempo, um recorde de tempo. E é assim, Deus, algo que você pensava que ia demorar vários anos para resolver, Deus encurta esse processo. E sua bênção vem no tempo recorde, muito rápido, na proporção que você imaginaria que ia receber. Fica com essa palavra, tá bom? E Deus abençoe você nessa virada de ano. E acredite que Deus sempre te ouve, tá bom? Fica com Deus. Sou o evangelista Marcelo Galati. Compartilhe aí